Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série 7 dígitos dos gêmeos do digital. Eu sou o Daniel Crivelli. Eu sou o Fernando Gêmeo. E nesse episódio a gente vai falar sobre o tráfego de um lançamento múltiplo 7 dígitos. Tudo que a gente fez, quais as estratégias que a gente usou no tráfego, como que foi o período do tráfego desse lançamento, tudo que a gente fez de estratégia de tráfego que a gente vai mostrar nesse lançamento, para você saber como funcionam os bastidores do tráfego de um lançamento de múltiplos 7 dígitos. E eu já vou deixar vocês curiosos, já vou antecipar aqui, mas a gente investiu, esse lançamento de 7 dígitos foi um lançamento na Latino-Americana, né? A gente vendeu para México. América Latina. América Latina. México, Colômbia, Chile, Peru e outros países da América Latina. E eu já vou antecipar o número aqui para vocês. Como que a gente fez esse tráfego funcionar? Qual foi o segredo para a gente usar só $4 mil, ou seja, mais ou menos R$30 mil aí, para faturar mais de R$2,5 milhões em 7 dias? Então, vamos lá. Qual que é a primeira estratégia do tráfego? O que a gente fez a primeira coisa? Ah, beleza. Pegamos um especialista, fizemos toda a estratégia. Quanto que a gente vai investir em tráfego? Como era o primeiro lançamento e a gente não queria arriscar muito, a gente decidiu, em conjunto com a especialista, investir $2 mil cada um. E quanto que era 2 mil? Não, na verdade, $1.000. Era $1.500 cada um. $1.500 cada um, né? É isso, $3 mil dava no total. Então a gente decidiu investir mais ou menos $3 mil, que inicialmente daria um pouco mais de $3 mil, daria, sei lá, 10 mil leads nas nossas contas. Então, tipo, com 10 mil leads daria para fazer um bom lançamento, né? Então a gente falou, não, beleza, $3 mil tá bom, dá pra gente fazer um lançamento, não arrisca tanto, né? Não vamos pôr tudo a perder, porque como é o primeiro lançamento a gente não vai arriscar tanto. Então decidimos pôr ali $1.500 cada um, que dava mais ou menos $3 mil, que é no total de R$15 mil, sei lá. É isso. Mais ou menos uns R$15 mil. E aí, o que a gente fez? Começamos o lançamento, primeira quantidade de criativos, a gente gravou mais ou menos 6 criativos de vídeo e mais ou menos uns 7 ou 8 criativos estáticos. Para você ter uma noção que, depende do lançamento, a gente não precisa de muitos criativos. Hoje no Brasil, está precisando de muito criativo. Mas por quê? Porque a demanda por anúncios no Facebook cresceu muito, tem muita gente anunciando. Então o seu CPM vai ficar mais caro. Tem muita concorrência, né? Tem muita concorrência no diferenciar. Facebook. Então você precisa ter um anúncio muito fora da curva, ter muitos anúncios para testar, para conseguir converter esse seu lead aí no anúncio. Então, hoje no Brasil, você precisa de muito mais anúncios, mas lá fora, ainda na América Latina, não. Você não precisa de tantos anúncios para performar tão bem assim. O que acontece nesse lançamento? A gente olhou primeiro para o tamanho da audiência, né? Qual que é o tamanho da audiência dessa especialista? Ela tem audiência quente? Ela tem uma lista já, alguém ali para vender, né? Então, ela tinha mais ou menos 18 mil no Instagram e tinha uns 180 mil no YouTube. Então, eu falo, opa, a gente não pode depender só de uma rede social. Se a gente fosse fazer o lançamento só em uma rede social, seria no YouTube, que o tamanho era muito maior. Ela criava muito mais conteúdo no YouTube. No Instagram e Facebook, ela não criava tanto conteúdo. Mas eu acho que isso foi um acerto, a gente escolher anunciar em todas as redes igualitariamente. No início, pelo menos. Porque tem muita gente que fala, vou anunciar só no Instagram, vou anunciar só no YouTube. Não, isso depende. Como a gente já tinha uma vasta experiência com lançamento no YouTube, com tráfego no YouTube e no Facebook e Instagram, a gente resolveu fazer paralelamente as duas, mesmo sabendo que a nossa especialista tinha muito mais audiência no YouTube do que no Instagram. Então, eu acho que isso foi um acerto. E aí, a gente fez uma campanha simples, né? Uma campanha de público quente, né? De cerca de 70% a 80% do orçamento aí, e uma campanha de público frio, sendo de 30% a 20% da verba que a gente tinha, né? E aí a gente fez no YouTube, fez no Facebook e esperou o dia acontecer. No primeiro dia do lead, eu lembro até hoje, era um orçamento básico, eu acho que era, se eu não me engano, $50 em cada rede no começo, que a gente iniciou para testar. A gente fez ali o início, colocou um orçamento baixinho de $50 cada rede para testar. E o que mais aconteceu, que foi impressionante, é que quando a gente abriu a campanha ali no meio da tarde, eu abri a campanha, simplesmente o nosso custo por lead estava de 2 a 3 centavos de dólar. Ou seja, cada pessoa que se inscrevia custava em torno de 10 a 15 centavos por pessoa inscrita. Isso, assim, naquela época era inimaginável, hoje é praticamente impossível assim, né, acontecer. Então,
o custo por lead estava muito barato, muito barato. E qual foi a nossa decisão, o nosso acerto? A gente não cresceu o olho no lançamento, a gente não subiu o orçamento muito. A gente falou, não, vamos focar, vamos refazer a nossa estratégia, né? Refazer os nossos números, não vamos mais ser 10 mil leads, porque ia ser muito fácil pegar 10 mil leads. Como estava 10, 15 centavos, estava muito barato. Então, a gente ia atingir 10 mil leads em 3, 4 dias, a gente ia atingir a meta. Então, o que a gente falou, não vamos subir tanto o orçamento, vamos subir um pouquinho aos poucos e ver se o lead mantém. E vamos fazer uma nova estratégia de 60 mil leads. A gente fez umas contas lá, pô, acho que 60 mil leads é legal. Então, a gente, além de ter ficado muito feliz, ficado, puta, que negócio fera, a gente reavaliou aí a nossa estratégia, a nossa meta. Então, foram para 60 mil leads. E pasmem, gente, a gente dobrou esse orçamento aí, triplicou o orçamento e a gente continuou pagando aí um pouquinho mais caro, foi de 3 a 4, terminamos o lançamento aí, a captação com 6, 7 centavos o custo por lead. Então, assim, todo mundo fala, olha, o que você precisa de um tráfego, fazer um tráfego de um lançamento de 7 dígitos? Cara, é pagar lead barato. Como você vai pagar um lead barato? Bom e barato, né? Bom e barato, eu não sei. E lead barato não é só o lead vem pro evento, é o lead que vem e compra. E foi o que aconteceu. A gente pegou 70 mil leads e a gente converteu aí por volta de 2.500 alunos, que dá aí 3 e poucos por cento. Então, não só a quantidade do lead foi importante para a gente, quanto também a qualidade. Foi um lead que super converteu, fez 3,5% de conversão, que foi um resultado assim espetacular. Sim, com certeza. E aí, qual que foi você pergunta assim, o investimento, foram 4 mil dólares, mas em quais países a gente escolheu investir? Aí a gente vai montar a nossa estratégia aqui. A gente começou investindo em todos os países, né? Todos os países da América Latina, menos alguns que não tinham curso, não poderiam vender curso na Hotmart, que eram Venezuela, El Salvador, Cuba. Então, a gente não recolheu lead desses países. Claro que vieram leads orgânicos desses países, mas a gente não recolheu pagando lead desses países. A gente negativou esses países na nossa campanha. Então, isso foi mais uma estratégia que a gente usou. Uma coisa legal também que a gente fez para esse tráfego, para segmentar mais o público, a gente, como o nosso produto era Hotmart, a gente tem 4 países só na América Latina que tem uma condição de pagamento em 12 vezes, que é México, Colômbia, Chile e Peru. Nesses 4 países, a gente focou no público externo, no público que não conhecia a Carol. Então, a gente queria atrair gente desses países por conta da condição de pagamento ser muito mais facilitada, para eles conseguirem ter acesso ao curso em 12 vezes e ter uma possibilidade maior de conversão, né? Isso acho que foi inteligente da gente ter feito nessa segmentação do tráfego. Então, aí vocês perguntam para mim, nossa, gente, mas vocês pegaram todo esse tanto de lead só com 15 criativos? Sim, foi só com 15 criativos. E aí você me pergunta, mas aqui no Brasil eu preciso gravar 100 criativos. Sim, porque a concorrência é maior. Então, você pergunta para mim, qual que é o mínimo de criativos para um lançamento de 7 dígitos? Eu vou te falar, depende, né? Depende de onde você vai lançar, depende de qual nicho você vai lançar, depende de quão bom estão seus criativos, né? Eu acho assim, quanto mais munição você tiver no seu lançamento de criativos, melhor, porque aí você consegue otimizar trocando criativo, que eu até acho que é o maior poder do tráfego na otimização, é através de trocar criativos. Então, quanto mais criativos, melhor, mas você também não precisa se matar de fazer 500 criativos. Começa com menos e vai ali durante a captação mudando os anúncios e otimizando para ver se o seu lead que está vindo é bom e se ele está barato. Uma dica muito boa que pode parecer besta, mas para nós foi fundamental nesse lançamento de 7 dígitos, foi não mexer tanto nas campanhas que estavam dando certo. Tipo assim, a campanha foi feita, a gente não cresceu o zóio, queria duplicar a campanha, queria fazer outras estratégias. Gente, tá colhendo o lead no preço que você quer. Tá na meta. Tá vindo na meta, tá vindo um preço bom, tá gastando tudo, não mexe, deixa ele paradinho lá, que o Facebook ele é muito mais inteligente do que a gente. Então, a gente teve essa maturidade na parte do tráfego de não ficar mexendo nas campanhas.
Tanto que se eu abrir as campanhas agora que a gente fez, tiveram 2 campanhas, que é um quente e um frio no YouTube, e 2 campanhas no Facebook, um quente e um frio. A gente fez 4 campanhas no lançamento de 7 dígitos. Múltiplos 7 dígitos. Então, assim, sem inventar. A gente não inventou, a gente teve a segurança e a maturidade para ficar quietinho e deixar o Facebook e a inteligência do Google ajudar a gente na captação do lead. E como a gente sabia, né, quais países que iam vender mais, que eram os países parcelados, a gente negativou aqueles países que a gente acreditava que não ia comprar. Então, todos os outros leads que vieram eram orgânicos. Um exemplo, a gente não captou lead comprado da Argentina, a gente não captou lead da Bolívia, mas eles vieram organicamente, né? Pelos arrasta para cima e a pessoa vendo no canal do YouTube as antecipações. A gente só captou lead do Peru, do México, da Colômbia e do Chile. A gente só resolveu captar desses 4 países. Porque como o orçamento não era muito grande, a gente decidiu captar só nesses 4 países. Porque eram os únicos países que parcelavam, que tinham forma de pagamento parcelado. Então a gente acreditava que ia ser a melhor venda seria nesses países. Por isso a gente investiu todo o orçamento só nesses 4 países. Inclusive, o orçamento desse lançamento, dos $4.000 que a gente gastou, 3 mil foram para leads. E a gente gastou $500 apenas no remarketing e 500 na distribuição. Então, essa foi mais ou menos a distribuição que a gente fez no lançamento para quem tem curiosidade de saber essas métricas. Mas, cara, cada nicho, cada lançamento tem uma métrica diferente. Não dá para cravar uma métrica porque o custo por lead vai influenciar nisso. Se o custo por lead for muito barato, o seu remarketing vai ser mais caro. Você vai ter que gastar muito mais dinheiro para alcançar esse número de pessoas exorbitante. Então, assim, não tem como deixar uma dica de proporção, enfim. A gente não precisou tanto do remarketing porque a gente tinha grupos de WhatsApp, a gente tinha outras formas de comunicação com o cliente, e-mail, a abertura estava muito boa. Então, como estava vendendo muito, a gente não precisava apertar no remarketing ali. A gente seguiu a estratégia e seguiu o orçamento direitinho. O que você acha que funcionou melhor? Criativo estático ou criativo em vídeo? Qual que bombou mais nesse lançamento de 7 dígitos? Então, nesse lançamento o que mais bombou foi vídeo. Mas eu acho legal você sempre testar. Anúncios estáticos em vídeo não tem certo e errado. Tem o nicho, tem o momento, tem como são os seus criativos estáticos, como são os seus criativos em vídeo. Eu acho legal testar. Mas nesse lançamento em si, os melhores leads que vieram, de acordo com o nosso traqueamento, foram os leads por vídeo. Vieram mais leads por vídeo e venderam mais leads por vídeo. E eu explico por quê. Os nossos estáticos, eles não tinham tanto a foto da especialista. E as pessoas, como a gente captou muito lead quente, as pessoas estavam diretamente ligadas à especialista. Então elas queriam ver a carinha dela lá. Como era ela falando nos anúncios em vídeo, ele teve muito mais força, porque a gente captou muito lead quente, que já conhecia ela e já viu a carinha dela, só estava esperando ela fazer um evento. Como era o primeiro evento da vida dela, ela nunca tinha feito um evento, as pessoas ficaram curiosas. E com certeza se inscreveram no evento por causa disso. Então o compartilhamento foi brutal, né? De 70 mil leads, tinha 30 mil ao vivo no primeiro CPL. Então, com certeza, isso faz parte da estratégia também. Como eram leads quentes, eles já estavam esperando eles já queriam alguma coisa dela, né? E aí, como ela aparecia nos vídeos, os criativos que mais funcionaram foram os em vídeo. Então, a gente potencializou isso. Durante a campanha, a gente até parou uns anúncios estáticos que não estavam funcionando e continuou potencializando esse em vídeo. E o que você acha que foi importante para ter esse comparecimento brutal aí de 50% de pessoas cadastradas apareceram na aula ao vivo? Primeiro foi o efeito novidade, né? Como foi o primeiro evento da vida dela, as pessoas estavam curiosas para saber o que é. Na América Latina, eles ainda não fazem grandes lançamentos. Eles investem $1.000, $2.000. Eles não investem R$100 mil, R$200 mil, R$500 mil, R$1 milhão, igual a gente faz aqui já em lançamentos. O investimento lá fora é muito menor. É muito menor, porque as pessoas não têm um apetite ao risco, igual tem o brasileiro. Então, como as pessoas não têm esse apetite ao risco igual o brasileiro, elas acabam investindo menos
Essas pessoas acabam investindo menos, atraindo menos pessoas para o evento. Então, o efeito novidade, ele se torna muito maior. Tem muito mais pessoas que nunca participaram do lançamento na vida do que pessoas que já participaram. Agora, no Brasil, se você pergunta, todo mundo já participou de um lançamento, seja algum nicho. Então, a pessoa já não tem mais aquele efeito novidade, né? Então, a primeira coisa foi isso. E a outra coisa, com relação ao comparecimento, por que teve tanta gente, essas 25 mil, 30 mil pessoas na primeira live, é porque a nossa especialista ela gerou muito valor para a audiência. Então, quanto mais valor você gera para a audiência de graça, durante mais tempo, na verdade, durante um ano, né? Reprimido nesse um ano. Se fosse mais tempo, talvez seria um pouco mais diluído. Ela gerou tanto valor em tão pouco tempo, que é um ano, que as pessoas se sentiram... não obrigadas, mas assim, teve o gatilho da reciprocidade. Caramba, esse cara me gerou tanto valor, ele me deu tanta coisa, que agora eu quero comparecer nesse evento que deve ser melhor ainda. Porque agora foi com propaganda, aí foi com o nome do evento legal, e aí tinha thumb, e aí tinha anúncio, eles nunca tinham visto anúncio dela. Então, sabe, foi um efeito novidade e ao mesmo tempo de você ter gerado tanto valor para essa audiência durante esse tempo comprimido de tempo, tanto vídeo, então a pessoa se sentiu tão agradecida que eu acho que ela compareceu. Além disso, o YouTube entrega muito mais organicamente para quem é da América Latina. Por quê? Tem muito menos conteúdo do que o brasileiro para ver. Então, quanto menos conteúdo tem, dá mais espaço para o YouTube entregar os conteúdos que estão acontecendo ali simultaneamente. Então, acho que essa entrega do YouTube foi essencial. Essa entrega orgânica do YouTube teve papel essencial nesse nosso comparecimento de 30 mil. Porque, com certeza, não eram 30 mil leads que estavam ali, né? Uma boa parte aí foi a força do orgânico do YouTube e da geração de valor que ela fez durante esse um ano de criação de conteúdo constante. E o que eu acho importante que foi no tráfego, que foi essa primeira live, a primeira live lotada de gente, com muita gente, 30 mil pessoas, deu de benefício para a nossa especialista e para o nosso lançamento? Deu muita autoridade. Quando a pessoa entra numa live, gente, e olha 30 mil pessoas ao vivo, ali, ao mesmo tempo, comentando, aquela chuva de comentários, cara, deu muita autoridade para ela. Ela podia falar o que ela quisesse ali naquela live, todo mundo ia acreditar. Porque a autoridade era tão grande, a coisa era tão exorbitante, que eu falo, não é possível que 30 mil pessoas aqui, olhando essa pessoa, ela não é verdadeira. E não que ela não seja verdadeira, ela era muito verdadeira, e esses 30 mil ao vivo só chancelaram a autoridade da nossa especialista, e eu acho que isso fez com que o evento fosse muito melhor do que seria. Isso fez um efeito manada gigantesco. Todo mundo quis aparecer no dia seguinte. Por quê? Porque a aula foi muito boa e porque tinha muita gente na primeira live. Muita gente mesmo. Então, eles queriam continuar fazendo parte daquele evento grandioso, daquele evento de 30 mil pessoas ao vivo ali. Isso dá energia para a galera. Isso dá força para ela acreditar e ela não duvidar da capacidade da especialista, da autoridade da especialista. E é tipo festa de interior, né? No interior, geralmente, tem tipo só uma festa, assim, né? Geralmente tem uma festa na cidade, sei lá, é o evento do peão de boiadeiro, ou a missa na igreja, ou o teatro, que vai ter um evento na cidade. Então, quando você tem aquele um evento na cidade e todo mundo vai comparecer, por mais que o cara não goste tanto de teatro, ele vai naquela peça de teatro, porque ele vê todo mundo indo lá da cidade. Cara, se todo mundo da cidade vai, eu também tenho que ir, né? Eu também quero ir. Tipo, vai criar essa força. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que esse efeito manada é tipo a festa do interior. Cara, tem uma festa no interior, todo mundo da cidade vai para a mesma festa. Porque só vai ter aquela festa, e como a maioria das pessoas vão, as outras pessoas que estavam em dúvida entre fazer alguma coisa ou não, vão querer ir naquele evento, porque não vão querer ficar de fora do movimento, né? Fazer parte da comunidade. Fazer parte da coisa. Eu acho então, acho que isso faz parte também. Sim. O que mais do tráfego? Eu acho que... Remarketing, anúncio de remarketing. A gente gravou só 2 anúncios de remarketing. Então falar sobre isso, sobre remarketing. Às vezes muita gente fala, nossa, mano, porque o remarketing do cara é infalível, porque o meu tráfego fez comparecer tantas coisas no remarketing, e a gente gastou tanto no remarketing e apareceu muita gente. Gente, a gente não gastou quase nada no remarketing. Só o evento por si só ele já tem que ser interessante. O remarketing não vai salvar. O remarketing ele só vai potencializar. Ele vai lá dar 10%, 15% a mais. Né? Ele vai entregar a mensagem. Né? Mas o Facebook ele ainda não é capaz de entregar para todo mundo que se inscreveu no seu lançamento. Não importa quanto de dinheiro que você tenha.
Porque ele tem um limite ali para mostrar para as pessoas, né? Ele não vai mostrar para todas as pessoas. Por mais que você queira, não adianta você gastar 1 milhão de remarketing nos seus 70 mil leads. Talvez eles nem vejam. Talvez o Facebook não dê tempo de mostrar para eles. Porque ele tem uma janela de tempo específica para mostrar aquilo e ele tem um algoritmo que não permite que ele mostre tantos anúncios assim para a mesma pessoa. Tem outras pessoas querendo anunciar para aquela pessoa. Então, assim, o remarketing é só mais uma ferramenta para potencializar o seu comparecimento. O que vai fazer a pessoa comparecer mesmo é a ideia do seu lançamento, é a autoridade, é a novidade. São essas coisas que a gente já conhece aí no mundo físico, online, não importa. Por isso que você contratar um gênio do tráfego não vai salvar o seu lançamento. O gênio do tráfego vai fazer o feijão com arroz e o que vai salvar seu lançamento é todo o entorno dele. É a copy bem feita, é o convite bem feito, é a audiência certa, é a big idea do evento, ter um evento realmente atrativo. Então, se eu fosse falar, eu prefiro um tráfego meia boca e um copy, um evento top, do que um tráfego top e um evento meia boca. Porque, com certeza, o tráfego não salva lançamentos, como o remarketing não salva comparecimento. Então, é uma contestação muito óbvia agora pra gente, né? Não adianta você entuchar dinheiro no remarketing, né? Remarketing é aquele anúncio que você relembra a pessoa que está inscrita para ela assistir o evento. Não adianta você meter um monte de dinheiro que não vai salvar seu lançamento. E esse foi mais um episódio da série 7 dígitos, nosso episódio de tráfego. Se você tem mais alguma dúvida, ou se você gostou também, comenta aqui embaixo desse vídeo o que você quer saber mais sobre esse lançamento que a gente vai responder. E já aproveita para sentar o dedo no like, para esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente avisar dos próximos episódios também. Mostrou que aqui não tem segredo nenhum, a gente fala dos números, a gente fala de tudo, a gente não esconde nada. Mais um episódio série 7 dígitos e até o próximo episódio.